Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje, gente, a gente vai fazer aqui uma questãozinha que não é de nenhum colégio militar, nenhuma Olimpíada, é uma questão do livro Tópicos de Álgebra Elementar, certo? Conhecido como Capeta Azul. Vocês estão vendo aqui nessa expressão aqui, ó, x igual, aí tem essa raiz que gigantesca, aí dentro dela menos raiz de 3 aí mais raiz quadrada de 3 mais 8 raiz de 7 mais 4 raiz de 3, né? X é tudo isso aí. E aí ele pede para calcular qual o valor de x elevado a x elevado a x de novo. Então, assim, por que que eu peguei essa questão aqui, né? Eu acho ela bem interessante, certo? O método, né, para a gente resolver ela é a gente transformar essas raízes duplas, né, em raízes simples normais. Tem uma questão do ITA, né, que já está aqui no canal de transformação, né, de raízes duplas para raízes simples, mas essa questão aqui do tópicos de álgebra, ele é como se pegasse essa questão do ITA, né, e deixasse um pouco mais difícil, certo? Onde você tem que fazer esse processo de transformação duas vezes. E aí, por isso que eu achei interessante trazer ela para cá, né? Para ficar até mais entendível esse processo, né? Então vamos lá, né? Como é que a gente vai fazer? Gente, a gente tá vendo todo esse X aqui, ó, ele bem grande, né? Eu até escrevi ele aqui embaixo para a gente não ficar voltando aqui para a questão. E qual que é a ideia, né? Eu até escrevi aqui também, ó. Vamos escrever essa raiz quadrada mais interna, tá, gente? Ó, raiz quadrada de 7 mais 4 raiz de 3. Vamos escrever essa raiz dupla, né, aí, como uma soma de duas raízes quadradas, ok? Aí você pode até se perguntar, Iago, por que que vai pegar uma soma? Por que que não pega uma subtração, por exemplo? Porque, gente, ali a gente vai ter, ó, raiz quadrada de 7 mais 4 raiz de 3. Se fosse 7 menos 4, aí sim a gente pegaria um raiz quadrada de A menos o raiz quadrada de B, tá bom? Mas como é 7 mais 4 raiz de 3, aí a gente vai pegar a soma. Então a ideia aqui, né, é a gente reescrever essa raiz dupla como uma soma de duas raízes simples, certo? Então vamos supor aqui, né, que a gente tem um A e um B, né? Pode ser reais, né? Pode ser, imagina que é reais, né? Para a gente não ter muito problema com frações, tá certo? Então vamos pegar aqui A e B reais, onde dê para a gente fazer essa transformação. E aí, como é que a gente vai fazer nesse processo? Ó, até escrevi aqui, ó. Raiz quadrada de 7 mais 4 raiz de 3 é igual a raiz quadrada de A mais raiz quadrada de B. Aí, gente, ó, a raiz quadrada da parte da esquerda, né, a raiz quadrada externa da parte da esquerda, eu jogo ela para a parte da direita como um expoente quadrado, certo? Então vai ficar o quê? Vai ficar 7 mais 4 raiz de 3 igual a raiz quadrada de A mais raiz quadrada de B, tudo isso elevado ao quadrado, não o quadrado da soma, um produto notável, né? Aí a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter 7 mais 4 raiz de 3 é igual a quadrado do primeiro, gente, que é o próprio A, mais 2 vezes raiz quadrada de A vezes B, mais quadrado do segundo, que é o próprio B. Aí você pode até se perguntar o seguinte, Iaco, por que tu não colocou o módulo, né? Módulo de A e módulo de B, né? Já que já teve vídeos aqui no canal onde tu falou que a raiz quadrada quando ela cancela com expoente quadrado, é, ela na verdade o que gera é um módulo, né? O módulo do número. Mas, gente, eu tô pegando aqui, ó, A e B já positivos, tá? Até porque não faz muito sentido, né? Você pegar um A e um B negativo para dar uma raiz quadrada complexa, entendeu? Então aqui eu já estou supondo, né, a ideia aqui de que o A e o B eles são positivos. Então, o quadrado do A, né, que é aliás, o quadrado da raiz quadrada, ele pode cancelar com o expoente cancela com a raiz, né, e sobra apenas o A, né, o número A, né, sem precisar do módulo, entendeu? Já estou supondo que o A ele é positivo e o B também, por isso que eu não preciso colocar o módulo aqui, tá certo? Aí se não fosse positivo, né, aí a gente teria era números complexos aí, mas não precisa de tudo isso, né, para a gente
fazer essa transformação. Então, aí, ó, a gente vai ter aqui o seguinte sisteminha, tá, gente, ó. A parte que não depende de raiz quadrada é quem? É o A mais B, certo? Tudo isso daí é igual a 7. Por quê? Porque o 7 também não depende de raiz quadrada. A parte que depende da raiz quadrada é quem? É 2 vezes a raiz quadrada de A vezes B. E no outro lado, né? Quem é que depende da raiz quadrada? É o 4 raiz de 3, certo? Então a gente vai fazer esse sisteminha, né? Aqui, ó. Aí como é que a gente pode manipular ele? O A mais B igual a 7 eu repito, né? Deixo do jeito que está. E na outra, ó, na linha de baixo, gente, ó, eu posso simplificar por 2, os dois lados da igualdade. Então fica raiz quadrada de AB é igual a 2 raiz quadrada de 3. Aí agora eu jogo o B para o outro lado, né, na linha de cima, ó, então vai ficar A igual a 7 menos B, né, ou seja, eu vou escrever o A em função do B. E aí na linha de baixo, gente, eu posso elevar ao quadrado dos dois lados, certo? Então, o que era raiz quadrada de AB agora se torna simplesmente AB, e o que era 2 vezes a raiz de 3 agora se transforma em 12. Por que 12, né? Porque 2 ao quadrado, 4. Raiz de 3 ao quadrado, você cancela a raiz com o quadrado, né? Fica apenas 3. Então vai ficar 4 vezes 3, que dá igual a 12. Gente, se vocês viram aí a questão do ITA, né? Que tem essa parte, que tem esse mesmo assunto aqui, vocês vão ver que lá no ITA é bem semelhante todo esse processo. A diferença é que lá, na questão de lá, você tinha 7 menos 4 raiz de 3. Aí, no caso, né, eu usava o negativo, né, o raiz quadrada de A menos o raiz quadrada de B. Mas todo esse processo aqui é exatamente igual ao que tem lá. Aí, gente, aqui, ó, desse sisteminha, né, A igual a 7 menos B e A vezes B igual a 12, eu vou fazer a substituição do A, né? O A é quanto? É 7 menos B. Então a gente vai ter o seguinte: 7 menos b vezes b é igual a 12. E fazendo a distributiva, né, aqui, em relação a esse produto da esquerda, a gente vai ter uma equaçãozinha do segundo grau. Menos b quadrado mais 7b, aí menos 12, né, o 12 que estava na direita eu joguei para a esquerda subtraindo, tudo isso aqui é igual a zero. E aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai usar delta e Bhaskara para achar os possíveis valores de B, entendeu? Então, continuando aqui, ó. Tem aqui o delta, ó, fiz aqui a continha do delta, ó, delta é igual a 7 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 vezes menos 12, né, que é o A e o C, né? Então vai ficar delta igual a 49 menos 48, que dá igual a 1. Pronto, achamos o delta. Aqui a conta com o Bhaskara, né? Então os valores de B são quem? Menos 7, né? Que é como se fosse o menos B, né? Mais ou menos raiz de delta sobre 2A, né? Raiz de delta, raiz de 1. O 2A é 2 vezes menos 1. Aí vamos lá, gente. Ó, o B' é o que? É menos 7 mais 1 dividido por menos 2. Menos 7 mais 1, menos 6. Menos 6 dividido por menos 2 dá 3 positivo. O B duas linhas é menos 7 menos 1, dá menos 8. Menos 8 dividido por menos 2 dá 4 positivo. Certo? Eu não fiz esse processo aqui, né, mostrando aqui devagarzinho, porque como eu falei, né, isso aqui já é muito parecido já com a questão do ITA que já tem aqui no canal. Então, os possíveis valores para B, ó, são 3 e 4. Aí eu até escrevi aqui, ó, vamos pegar o B como sendo igual a 3 e, portanto, o A se torna o quê? Se torna o 4, certo? Aí você pode até pensar o seguinte: ah, Iago, mas e se eu tivesse pegado o B como sendo 4? Aí, nesse caso, o A seria 3. Faz diferença? Não, gente, não faz a menor diferença. Por quê? Porque aqui a gente escreveu, ó, raiz quadrada de A mais raiz quadrada de B, tá certo? Então, os dois são positivos, né? Então, não faz diferença nenhuma você escolher o A como sendo 4 ou o A como sendo 3, tá bom? E, consequentemente, né, o B como sendo 3 e o A como sendo 4, tá certo? Eu simplesmente peguei o B como sendo 3 e o A como sendo 4. Tranquilo.
Aí, né, fazendo lá a substituição, ó, vai ficar o quê, ó? Eu até coloquei aqui, ó. Então, raiz quadrada de 7 mais 4 raiz de 3, eu posso reescrever como sendo raiz de 4 mais raiz de 3. Raiz do 4 é 2, então fica 2 mais raiz de 3, tá bom? Então, de novo, se eu quisesse pegar o A como sendo 3 e o B como sendo 4, daria a mesma coisa. Ficaria como? Ficaria raiz de 3 mais raiz de 4, entendeu? Mas aí é tudo positivo mesmo, a adição é comutativa, né? Então, não faz diferença. Certo, gente? E aí nós temos o que, né? Nós temos o seguinte, a nossa conta original, ó, era essa daqui da esquerda, a gente transforma esse raiz de 7 mais 4 raiz de 3, né, em 2 mais raiz de 3. Eu até coloquei aqui entre parênteses nesse segundo passo, ó. E aí vai estar tudo isso multiplicando por quê? Pelo 8, né? Olha só. E aí 8 vezes 2 dá 16. 8 vezes raiz de 3 fica 8 raiz de 3 mesmo. E o 16, que não depende da raiz, ele pode ser somado com o 3. Então, no caso, gente, a nossa conta original, né? Ela se torna o quê? Ela se torna raiz quadrada de menos raiz de 3 mais raiz quadrada de novo de 19 mais 8 raiz de 3. Certo? Ou seja, já diminuiu um pouco, né? O nosso trabalho, mas ainda não acabou. Então agora o que que a gente vai fazer? A gente vai repetir esse processo, tá bom? Esse processo de transformação. Olha só. Vamos agora reescrever a raiz quadrada de 19 mais 8 raiz de 3 como uma soma de raízes simples, ok, gente? Então a gente tem de novo, né, uma raiz dupla e a gente vai reescrever isso aí como uma soma de raízes simples, tá bom? Eu vou escolher agora um P e um Q. Novamente, né, eu vou imaginar que eles são positivos, ok? Para a gente não ter problema com o número complexo, certo? Então nós vamos repetir todo o processo que nós já fizemos. Aí vai ficar aqui, ó. Mesma coisa, gente, ó. Raiz quadrada de 19 mais 8 raiz de 3 é igual a raiz quadrada de P mais a raiz quadrada de Q. Eu elevo ao quadrado dos dois lados, né? Então, do lado da esquerda vai ficar 19 mais 8 raiz de 3. Aí, no lado da direita fica um quadrado da soma, né? Raiz quadrada de P mais a raiz quadrada de Q, tudo isso daí é elevado ao quadrado. Aí vai ficar o quê? Vai ficar ó, P ao quadrado, raiz quadrada de P ao quadrado. Aí cancela o quadrado com a raiz, fica só o P. Duas vezes o primeiro vezes o segundo, né? Ou seja, fica duas vezes a raiz quadrada de P vezes Q, mais o segundo também ao quadrado, né? Que é só o Q. E aí a gente monta um sistema de novo. Então, gente, ó, mesmo processo, tá certo? Aí vamos lá, vai ficar o quê, ó? Vai ficar quem não depende da raiz? P mais Q igual a 19. E quem depende da raiz? 2 raiz quadrada de P vezes Q é igual a 8 raiz de 3, certo? Então a primeira linha aqui desse sistema eu não mexo, ó, fica P mais Q igual a 19, mas aí na linha de baixo eu posso simplificar por 2. Então vai ficar o quê? Vai ficar raiz quadrada de P vezes Q igual a 4 raiz de 3. O que eu posso jogar para o outro lado da igualdade, tá, gente? Aqui na primeira linha, ó. Então, eu vou escrever o P igual a 19 menos Q, certo? Eu escrevo o P em função do Q, né? E aí, na linha de baixo, eu elevo ao quadrado os dois lados da igualdade. Então, vai ficar P vezes Q sem a raiz igual a 48. Aí, por que 48, né? Porque é 4 ao quadrado, que dá 16, e raiz de 3 ao quadrado, você cancela a raiz com o expoente e fica apenas o 3. Então vai ficar 16 vezes 3, que dá o 48. E aí, gente, ó, P vale 19 menos Q, né? Então pronto, vamos pegar esse valorzinho de P e substituir na linha de baixo. Então vai ficar o seguinte, vai ficar 19 menos Q vezes o Q igual a 48. Aí fazendo a distributiva de novo, passando 48 para a esquerda, a gente vai ter uma equaçãozinha de segundo grau. Menos Q quadrado mais 19Q menos 48 igual a zero, certo? Então, de novo, né?
Gente, ó, só para reforçar, ó, tudo que a gente fez no começo da questão, a gente está fazendo de novo. Agora a diferença é que a gente está pegando P e Q ao invés de A e B, ok? Mas é exatamente o mesmo processo. E aí é por isso que eu acho que é interessante essa questão, né? Eu achei interessante de trazer para cá, porque aí a gente vê, né, como que a gente usa o processo duas vezes, né, para melhorar a nossa mentalidade, né, fixar melhor esse conteúdo aqui, tá bom? Então, fazendo aqui por delta, ó, delta é quem? 19 ao quadrado, né? Menos 4 vezes menos um vezes menos 48. Aí vai ficar delta igual a 361, que é o 19 ao quadrado, menos 192, que é o 4 vezes o 48. Tudo isso, gente, dá 169, ok? Delta é igual a 169. Fazendo aqui pelo Bhaskara, ó, possíveis valores de Q, né, são quem? É menos 19, mais ou menos raiz quadrada de 169, dividido por 2 vezes menos um. Aí aqui eu fiz mais devagar, né, porque aqui o número já era maior, né, aqui já vai dar um 13, né, na outra lá deu só um, né, o raiz do delta. Aí tá aqui, ó, Q igual a menos 19, mais ou menos 13, dividido por menos 2. Então, gente, o Q', né, é quem? É menos 19 mais 13. Menos 19 mais 13, pessoal, é menos 6. Menos 6 dividido por menos 2 é 3 positivo. E o Q duas linhas, gente, é menos 19 com menos 13, que dá menos 32. Aí menos 32 dividido por menos 2 dá igual a 16 positivo. Aí pronto, ó, vamos pegar o Q como sendo 3 e o P vai ser quem? Vai ser o 16, tá bom? Que o P é quem? É 19 menos o Q, né? Eu peguei o Q para ser o 3, então o P vai ser o 19 menos Q, que vai ser o 16. Aí só para terminar, tá, gente? A gente consegue, ó, escrever essa raiz aqui, ó. Né, na verdade não é bem terminar, né? Que ainda faltam dois passos. Então, a raiz quadrada de 19 mais 8 raiz de 3 é quem? É raiz quadrada de 16, que é a raiz quadrada do P, né? Mais raiz quadrada de 3. Isso daí dá o quê? Dá 4 mais raiz de 3. Então, vamos lá. A nossa conta original, ó, já estava dessa forma. Raiz quadrada de menos raiz de 3 mais raiz quadrada de 19 mais 8 raiz de 3, né? Então agora se torna o que? Se torna raiz quadrada de menos raiz de 3 mais 4 mais raiz de 3. Aí a gente pode cancelar esses dois raiz de 3, né? Um positivo com outro negativo. Fica apenas o raiz do 4 e raiz do 4 é igual a 2. Pronto, gente, encontramos o valor do x. Olha só, depois de todo esse monte de contas aqui, a gente encontrou o valor do x. X vale quanto? X vale 2. Mas a questão, ela não queria o valor do x, né? Ela queria x elevado a x elevado a x. Então vai ficar o quê, gente? X elevado a x elevado a x é a mesma coisa que 2 elevado a 2 elevado a 2, tá certo? Aí, vamos lá, né? 2 elevado a 2 aqui nos expoentes, ó, pessoal. 2 elevado a 2 é 4, né? Então, 2 elevado a 2 elevado a 2 é a mesma coisa que 2 elevado a 4, tá, gente? E 2 elevado a 4, 16. Pronto, acabamos aqui a questão. Foi uma questão bem grande, né? Quase 19 minutos aqui de vídeo, mas de novo, né? Eu trouxe ela para que eu acho que fica bem interessante, né? A gente enxergar todo esse processo fazendo ele mais de uma vez, né? Até para ficar mais fixo na nossa cabeça, né? Para a gente ver aqui a questão da mentalidade. E é isso, gente. Chegamos aqui ao final aqui da questãozinha. Se vocês gostaram, deixa o like, comentam aí, né? Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva. Mas se você já gostado da questão, não precisa se inscrever, não. A gente vai ter próximas questões aí que você vai gostar. É isso, pessoal. Até a próxima.